Um exemplo que a gente viveu recente agora, que foi bem legal pra gente, péssimo pra todo mundo, foi a pandemia. A gente tinha um projeto rodando dentro da empresa, depois a gente vai contar a história. Finalizado, na verdade, né? A gente tinha um projeto de um diagnóstico, que era para uma outra aplicação. E aí entrou a pandemia. Participamos de várias reuniões, até com o ministro, com o Ministério de Economia, nós tivemos reunião. E eles juntaram várias empresas da área de diagnóstico do Brasil. Foi aquele boom de não ter diagnóstico. A gente se encontrou um dia numa call com 28 empresas do Brasil inteiro, todo mundo discutindo, um secretário do Ministério da Economia, querendo saber quanto precisaria de montante em quanto tempo vocês conseguem botar quanto tempo conseguiria botar um... Porque foi aquela época que não tinha nada. Ninguém tinha nenhum teste para vender nada. O teste da Covid. O teste para Covid. Ninguém tinha para vender, ninguém tinha nada. China não tava mandando nada. E aí tava a gente lá com a Proterra e nessa reunião, dessa reunião acabou não tendo nada, mas a gente, por conta... Pegamos um projeto que a gente tinha de biologia molecular, né? Que a gente conheceu como os testes de PCR, né? Na pandemia, todo mundo ficou famoso como os testes de PCR. A gente pegou um teste desse daí, a Ju, que era a responsável do projeto, ela e a Juliana, nossa sócia. Adaptamos as moléculas para reconhecimento da sequência da proteína vírus, spike da capa do vírus, né? Pô, que legal. Da Covid. E aí, ok, fizemos uma pesquisa. Não dá para vender ainda. O que tem que fazer? Tem que validar. Você tem que provar com um N de amostra grande. A outra sócia nossa, a Angélica, correu. Tinha um contato dentro de um laboratório grande de São Carlos. Eles já estavam rodando algumas coisas de PCR, porque PCR tinha no mercado, né? Era caríssimo, mas tinha. Só que tudo de fora. Sim, tudo importado e vinha uma quantidade pequena, começava a faltar. E ela foi lá e conversou com eles e falou, a gente fornece amostras. Quantas? Umas 200 por semana. O Theo tava com 6 meses. O Theo recém-nascido. Foi uma operação de guerra. E a gente, vamos rodar, vamos validar esse teste. Enquanto a gente tava validando isso, e é que assim, foi acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Vocês estão resumindo coisas, né? A gente pulou uma etapa lá na frente, porque muita coisa aconteceu até a gente ter a Proterra realmente, Isso. tipo... e até a gente chegar nesse teste, né? Esse teste pra gente foi um orgulho porque a gente foi em muito menos tempo do que a gente imaginaria. Foi meio que a gente recorde a coisa, sabe? Com reagentes nacionais, tipo, também que isso a gente tinha um fornecedor nacional de enzima, umas moléculas caríssimas. Tava funcionando, a gente conseguiu um parceiro pra validar, forneceu um monte de amostra de uma vez, sabe? Pô, legal. Então, foi juntando um monte de coisa. E conseguimos validar um teste que funcionou para Covid. Que legal, cara. E totalmente assim, foi nacional. Nacional, com moléculas compradas aqui. E às vezes é difícil para as pessoas entenderem que, tipo assim, eles estão falando de um teste. Cara, mas para você desenvolver um teste do nada. É muito difícil. E de uma no caso, na época, um vírus que ainda, tipo, a gente lia artigo todo dia, um monte de artigo, coisa nova que tava saindo, um monte de artigo porcaria, artigo bom, exato. Então, pra gente, tipo, se hoje alguém me pergunta o que te dá mais orgulho na sua carreira profissional, esse teste, sabe? Apesar de todas as coisas ruins que vieram com eles pra todo mundo, pra gente também. Mas esse teste é aquele orgulho de falar assim, o conhecimento que a gente adquiriu, a nossa capacitação técnica de graduação, de tudo isso, que até o final de doutorado, né, pós-doc, a Ju fez pós-doc também, o Thiago fez pós-doc, eu fiz pós-doc, as outras sócias. Todo o conhecimento tinha que estar ali, né? Exatamente. Então, assim, esse realmente dá orgulho. De maneira... ver o teste sendo usado. E de maneira acelerada, porque era uma coisa que, assim, que ainda quase não tinha no mercado, você não tinha nem referência. Realmente desenvolvimento do zero para vocês, né? E nessa que a gente desenvolveu, ela é de biologia molecular, né? Comparada com a PCR, que todo mundo conhece. Mas ela tem algumas diferenças, porque ela... uma das diferenças maiores, tentando falar de uma forma mais simplificada, é que a PCR, você precisa de um equipamento lá, muito caro, para poder utilizar. Então, não é todo laboratório. Os laboratórios de cidades pequenas, o que eles faziam, né? Fazem, na verdade. Eles coletam, coletam amostras, então você vai lá no laboratório e coleta a amostra. Por que demora 2, 3 dias para vir o resultado? Porque passa o cara pegando e leva para São Paulo, leva para os centros. Eu não sei se aqui Dracena leva para São Paulo, mas tipo o interior de São Paulo, ali perto de São Carlos, São Paulo.
Então, não era o laboratório pequeno da cidade que estava fazendo, era os grandes centros. Alguns laboratórios, durante a pandemia, conseguiram se estruturar e comprar uma máquina e contratar uma pessoa, porque tem que ter um conhecimento mais específico. Outros não. O que a gente desenvolveu já não. Ele é muito mais fácil de fazer, um equipamento mais simples mais barato, então mais simples de ser utilizado, e é visual o negócio. Mudou de cor, ficou fluorescente, ficou verdinho, você consegue ver. E é uma técnica inovadora na área de biologia molecular. Ela é muito mais nova do que a PCR convencional. Então, assim, juntou tudo isso e a gente ficou bem contente. E é bom que começou a ficar acessível para os laboratórios, né? Agiliza pequenos, todo o processo, né? Para ficar mais rápido. Às vezes, vamos supor, Dracena, que às vezes demorava 2, 3 dias, porque tinha que mandar para um lugar de fora, tipo São Paulo, por exemplo. No mesmo dia, o cara consegue te dar o resultado. Exato. O cara pôs ele, se ele não for daltônico, tá tudo certo. É a única exigência. É tipo a fitinha de insulina. Você mijou, mudou de cor, você já sabe se tá com a insulina alterada ou não. Mas é assim que tem que ser. Tem que ser simples, né? Sim ou não, né? Vai lá, dá uma cor da outra.